Estamos de volta com o nosso RHM Podcast. Depois de um período aí de recesso, de descanso, a gente que é mãe de 3 meninos, não é fácil. A gente tem que dar uma parada, aproveitar o período de férias das crianças, e a gente tem que dar um descanso para a mente, para o corpo, e foi um período também que a gente renovou aqui o nosso cenário. Para você que nos acompanha há muito mais tempo, está vendo que a gente está de casa nova, né? Amor, abre a câmera para a galera de casa aí. Já dá uma olhada no nosso cenário, que tem um toque todo especial hoje da Multipresentes Decor. E já quero aproveitar para falar um pouquinho da Multipresentes Decor para vocês. Você que quer mudar a sua casa, renovar o seu ambiente, o seu escritório, não sabe por onde começar, acha tudo muito difícil e, assim como eu, não tem esse toque, né, assim, para poder mudar um pouquinho o ambiente, porque, gente, isso é vocação. Né? O nosso assunto hoje vai ser vocação, mas vamos falar também sobre a vocação de você ter habilidades. Eu falo que eu não tenho habilidade nenhuma para decoração, mas aí existe uma equipe toda especializada da Multidecor Presentes que vai te ajudar. Se você tem alguma dúvida, está aqui ó, o Instagram deles, entra lá, dá uma olhadinha, tem tudo para sua casa. Vai casar? Não sabe onde colocar a sua lista de presentes? Multipresentes Decor te ajuda a montar a sua lista de casamentos. Porque também, gente, vou falar uma coisa, eu já casei e quando eu fui fazer minha lista de presentes eu fiquei muito perdida, porque eu não tinha um apoio, não tive quem me ajudasse na hora de escolher aqui o que colocar na minha casa. Mas aí surgiu a Multidecor Presentes, Multipresentes Decor, para melhorar todo o nosso ambiente. Hoje está aqui, já colocaram uma ornamentação de algumas flores aqui, algumas plantas para dar um ar mais feminino ao meu ambiente. E aí eu quero trazer sempre o melhor para vocês, viu? Mesa posta, todo mundo gosta de almoçar e jantar, fazer um lanche numa mesa bem bonita? Vai lá na Multipresentes que eles vão te ajudar, viu? Tudo, prato, talher, copo, taça, suplá, guardanapo, o que você quiser. A equipe da Multidecor Presentes está lá para poder te ajudar. Multipresentes Decor, viu? Que lá é Multipresentes, mas aí eles mudaram agora o Instagram, por isso que eu estou aqui até meio gaguejando. Mas, gente, a loja é linda. E se você acha que é caro, lá tem para todos os gostos, todos os preços. Então, é uma equipe maravilhosa que vai te ajudar, viu? Entra lá no Instagram e confere todas as novidades. Inclusive, eles já estão com uma decoração de Páscoa lindíssima. Você que gosta de receber bem a sua família, decorar o seu ambiente para Páscoa, para Natal, para o Dia das Mães, Dia dos Pais, seja a data que for, eles têm uma decoração toda especial para vocês. E o nosso RHM Podcast de hoje vai receber alguém muito especial, que, aliás, já vai começar aqui recebendo um presente da Multipresentes Decor. Obrigado. Para você, Júnior Correia. A Dilza mandou um presente para você. Falou, Saline, já conheço toda a família do Júnior, são pessoas queridas e eu quero mandar um presente para ele. E mandou aqui um presente para você. Eu não vi não, tá, gente? Eles que mandaram. Olha! Para perfumar o ambiente. Bem que eu tô vendo que tá bem cheiroso aqui o ambiente. Viu? É aqui, ó. Tá aqui. Obrigado. E nem aberto está. Imagina a hora que você abrir isso aqui, o presente, o cheiro que vai dar no ambiente. Mas já está bem perfumado já. Já. Obrigado, viu? Obrigado aí, pessoal da Multipresente. Vamos deixar aqui, então? Deixa eu guardar, então. Enquanto o Júnior se ajeita ali, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Júnior é um jovem de 27 anos. É isso mesmo, Júnior? 27 anos. Que no auge da pandemia, lá em 2020, surgiu em Cachoeiro como candidato a deputado... candidato a vereador e foi uma surpresa para a nossa cidade. Foi o vereador mais votado, Júnior. Isso. Foi surpresa para mim também. 2.519 votos. Isso aí. 2019, 2020, no período de pandemia, hein? Você esperava ganhar, mas não dessa forma, né? Sendo o primeiro mais votado. Esperar ganhar, a gente tem esperança mesmo, né? Uhum. Esperança de ganhar. Eu, na verdade, eu pensava assim, ou pode dar muito errado e eu não ser eleito, ou pode ser que eu seja eleito com uns 1.500 votos, né? Porque, assim, como eu sempre fui muito da lógica, da matemática, muito embora minha formação seja história,
A análise que você faz em Cachoeiro uma pessoa eleita é de 1.200 a 1.500 votos. Essa é mais ou menos a média de uma pessoa eleita. Então, eu imaginava que eu teria aí entre 1.200 e 1.500 votos. Quando eu recebi o resultado, na verdade, eu estava na igreja, né? Você não ficou do lado do radinho ali, não, esperando o resultado? Não, você foi para a igreja rezar. Fui. Não, e aquela eleição ainda foi uma eleição, não sei se vocês lembram, quando deu mais ou menos 6h30, mais ou menos, travou o sistema do TSE. E aí, na primeira prévia, vamos colocar assim, na primeira prévia, apareceu uma lista lá, tinha uns 5 nomes, eu era o 5º nome, e o meu nome estava em 5º lugar com 333 votos. Na minha cabeça, naquele momento, aquela votação, 333 votos, era uma votação assim, no centro da cidade, no restante de Cachoeiro, e ainda não tinha ido às urnas do aeroporto. Então, eu fiz a conta ali de quantos votos eu tive ali no bairro Aeroporto, Rui Pinto Bandeira, Boa Vista, e eu vi que mais ou menos eu tinha ali 1.100 votos. Falei, 1.100 votos mais 300, 1.400 votos, estou eleito, eu não vou nem me preocupar muito, vou para a igreja. Não tinha ido na missa ainda, fui para a missa. Estou lá na igreja, aí quando chega na hora mais ou menos da comunhão, eu escuto um fogos soltando lá fora. Eu fiquei na minha, falei, o que será que aconteceu? Será que saiu mais um resultado? Será que eu avancei um pouquinho? Não assim, em posição, eu falei, será que aumentou minha votação e mostrou ali que Ganhei mais uns 10 votinhos, né? Aí soltou fogos de novo. Aí eu olhei o relógio assim, era 10:08. Falei, tá. Aí, daí a pouco soltaram o terceiro fogo. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Falei, eu só pensava assim, tomara que eu não esteja eleito e apareça um monte de gente na porta da igreja para poder entrar aqui na hora da missa para poder, porque eu ia morrer de vergonha. E além do que é o espaço sagrado, né? Aí terminou a missa, aí eu levantei, fui no Santíssimo, fiz minha oração. E quando eu levantei, foi até engraçado assim, foi legal ao mesmo tempo. Porque eu levantei e saí, quando eu saí, a primeira pessoa que veio até mim para poder falar que eu tinha sido eleito foi um amigo meu chamado Cristóvão. E Cristóvão, né, no grego, é aquele que leva Cristo, né? Porque São Cristóvão é aquele que carregou Cristo na margem do rio, né? E aí o Cristóvão veio até mim e falou assim, parabéns, eu vi lá que você foi eleito, né, 2.500 votos. Aí, na minha cabeça, ele tava louco. Falei, não, 2.500 votos não, Cristóvão, deve ser 1.500, né? Não, eu vi falar 2.500. Falei, gente, será que eu tive 2.000 votos, mas é 2.050 e ele está confundindo? Eu não consegui. Para mim era impossível ter uma votação daquela naquele ano. Quando eu saí, eu vi aquele montoeiro de gente, porque a minha casa, para quem sabe lá no aeroporto, a igreja ela fica no final da rua Antônio Corrêa Cardoso, né, porque ela fica na rua São Sebastião. Só que em frente tem uma rua perpendicular, Antônio Corrêa Cardoso, que não é muito grande, e a minha casa fica na outra ponta. Quando eu saí, eu vi aquele montoeiro de gente na frente da minha casa, vindo em direção à igreja, eu saí, aí daí a pouco veio aquela farra, aquele monte de gente abraçando, aquele monte de coisa, e eu sem entender nada. Eu tinha entendido que eu tinha ganhado a eleição, mas eu não tinha entendido da votação ainda, né? Aí quando eu cheguei em casa que eu vi 2.000, ainda não era 2.519, era 2.514 naquele momento, né? 2.514, eu falei, meu Deus do céu, isso não tem lógica nenhuma. Eu virei pro Thiago na época, né, que estava começando a trabalhar comigo, falei, da onde surgiu isso? Da onde saiu esse monte de voto? Por que eu tive esse monte de voto? Assim, naquele momento eu fiquei feliz, mas eu fiquei ao mesmo tempo também muito com o pé no chão, sabe? Porque era uma responsabilidade muito grande, né? Que você passa a ter. E eu estava com 24 anos de idade, né? Então, 24 anos, ser o mais votado da cidade naquele momento, para mim foi assim, foi ao mesmo tempo eu fiquei feliz, eu fiquei também muito, muito angustiado por conta da responsabilidade que eu tinha. Mesmo porque você nunca tinha tentado eleição nenhuma. Nada você desse nunca tipo. tinha sido político.
Não. A sua vida inteira foi dentro da igreja. Dentro da igreja. Inclusive, 2 anos antes, na eleição de deputado, que na época, 2018, né? Eu fui eleito 2020 e 2018, quando, na época, o Calegari me pediu ajuda, eu falei, gente, como é que eu vou ajudar? Eu nunca fiz campanha, eu nunca pedi voto na minha vida, eu não sei nem como é que faz isso. Eu não sabia nem como é que fazia isso. Então, para mim, a minha surpresa foi grande por conta disso também. Eu sempre tive muita dificuldade em socializar. Eu nunca fui muito simpático, sabe? Eu sempre fui muito caladão na minha, eu sempre fui muito introvertido e até um pouco antipático, porque eu nunca soube me relacionar com as pessoas. E aí quando eu vi aquela votação toda, e assim, uma grande parte ali onde eu moro, eu fiquei muito surpreso. Né? Depois a gente vai entendendo que tem muito a ver com minha família também, né? Tem muito a ver com meu pai, tem muito a ver com minha mãe, tem muito a ver com o histórico, né, deles, né? Você disse que você nunca foi muito de se socializar e nunca foi muito simpático. Não porque você queria, mas cada um tem um jeito de ser. Pelo meu jeito. Vindo para a política, você percebe que você mudou esse seu lado ou você continua mesmo? Não, eu acho que eu mudei muito. Muita gente muita gente que me conheceu depois da política ainda reclamava que eu era muito fechado, que eu era muito na minha. Mas a minha família, toda vez que algumas pessoas falavam isso perto dos meus pais, meu pai e minha mãe falavam assim, porque você não conheceu ele antes, porque minha mãe isso é verdade. Minha mãe falou uma vez com a Eneida, que trabalha comigo, falou, Eneida, a Eneida era minha amiga de igreja já de muito tempo, né? Falei assim, Eneida, será que o Juninho ganha a eleição? Porque ele só anda de cabeça baixa, Eneida. Sempre, minha mãe ia caminhar, às vezes eu ia caminhar com ela, o Juninho ele caminhava de cabeça baixa, olhando pro chão. Às vezes passava gente conhecida, ele nem via, porque ele não olhava, né? E porque era o meu jeito mesmo. Nunca fui muito de olhar, passar, dando tchau, sabe? Então, assim, minha mãe falava, será que ele vai ser? Será que ele vai sair do capote, pelo menos? Então, assim, por conta desse... Era um jeito mesmo, né? Era um jeito. Não é porque eu queria ser assim, é porque eu simplesmente era assim, né? Eu acabei sendo assim, né? Tem muitos fatores. Hoje eu penso que tem muitas coisas envolvidas. Tem um pouco de introspecção, tem um pouco de ser tímido, mas também tem um pouco também de pré-julgamento de algumas pessoas também, né? Que acabou me fazendo fechar um pouco, sabe? E aí depois você veio para candidato a deputado federal, você obteve 37 mil votos, mais de 37 mil votos, e também foi uma outra surpresa para você? Essa não foi tanta surpresa, não. Essa foi planejamento. Eu sabia que eu podia... Eu imaginava que eu passaria dos 30 mil votos, imaginava, e imaginava que poderia chegar a 40 mil. Eu sabia que se eu chegasse a 40 mil votos, eu estava eleito. E a verdade é essa. Quem teve 41, na verdade, mil votos, foi eleito deputado federal. E se eu tivesse, eu teria alcançado a segunda vaga do PL. Mas os 37 não foi muita surpresa para mim. Foi surpresa a votação em Cachoeiro. A votação em Cachoeiro foi uma surpresa, porque eu não imaginava ter 22 mil votos em Cachoeiro. Eu imaginava que em Cachoeiro eu poderia ter de 15 a 17 mil votos. Né? Era essa a minha expectativa. Porque, mais uma vez, olhando as eleições passadas, né? Norma, que é a mulher do Ferraço, então o Ferraço tem um capital político muito grande. A Norma teve 17 mil votos em 2018. Então, na minha cabeça, se eu fosse o mais votado, eu teria essa votação. Agora, 22 mil votos, isso eu não imaginava, não. Isso para mim foi surpresa também. Agora, diante disso tudo, você foi surpresa lá. Mas o deputado federal era outra pessoa de vereador. O vereador estava aprendendo a ser mais solto, a ser mais comunicativo. A de deputado federal já era um pouco mais solto, um pouco mais comunicativo. Já conseguia receber melhor as pessoas na rua. Né? Para vereador era mais difícil, né? Agora para deputado. E a deputado você se soltar muito mais, né? Porque pois é um número muito maior de pessoas, de regiões diferentes. Você não ia atender só aqui. Exatamente. Porque
povo aqui do sul do estado do Espírito Santo tem um jeito. O povo de Vitória é de outro. Vitória é outro. Lá em cima no norte e é Grande outro. Vitória eu tive, acho que foram 2.500 votos eu tive na Grande Vitória ali. Uma votação considerável, porque eu fui uma vez só na Grande Vitória, né? Então, foi uma votação até razoavelmente boa, né? Que bom. E assim, você era uma promessa para dar uma reerguida na nossa cidade. Né? Você estava sendo cotadíssimo para ser o nosso próximo prefeito, né, nas eleições desse ano. Tudo encaminhado, de repente, não sou mais candidato, e você virou a mesa. Você simplesmente falou, não, vou assumir minha vocação, e a frase que a gente mais ouviu nas suas entrevistas foi: preciso voltar ao primeiro amor. Essa decisão sua de deixar a vida política, ela não veio de agora, ela veio de criança. Aliás, a sua vocação para sacerdote veio de criança, mas você veio para a vida pública e agora não. Como que é sair da política dessa maneira? Olha, foi uma saída assim, foi um pouco, para algumas pessoas foi um pouco traumático, sabe? Para mim foi. Sendo bem realista. Eu até brinquei. Eu falei, olha, gente, eu acho que se eu queria ver como é que seria meu velório, eu acho que eu já vi, porque... Não, calma aí. Foi traumático, mas para mim não é esse ponto, por favor. Mas por quê? Porque eu achei engraçado. Engraçado não, obviamente não é engraçado, mas no futuro acaba sendo engraçado depois que passa tudo. Mas é muita gente postando foto junto comigo, sabe? Em story, agradecendo. Confiava muito em você, mas te apoio no seu novo caminho. E aí as pessoas falavam assim, que Deus te abençoe na sua nova missão, no seu novo caminho. Aí teve até um amigo meu que fez um card com uma frase minha, o meu nome. Aí tinha um versículo bíblico embaixo, toda meio iluminado, com uma cruz. Eu falei, calma, amigo, eu não morri, tá? Aí ele riu e falou assim, não, você renasceu para Cristo. Mas parecia, faltava só descanso em paz. Mas é porque houve houve um sentimento muito duplo nas pessoas, né? Ao mesmo tempo que as pessoas me mandavam mensagens, era sempre assim. A pessoa mandava mensagem assim, pô, eu tô muito triste por você não estar seguindo porque você era o meu voto. Mas eu tô feliz porque você vai seguir o caminho da igreja, você vai ser padre. E muitas mensagens assim, e agora, o que a gente faz? Como assim você abandonou a gente? Então, era um sentimento que algumas pessoas tinham de quase um sentimento de ter ficado órfão, sabe? E eu entendo um pouco, porque muita gente colocou muita expectativa em mim. Muita gente botou muita expectativa, muita esperança em mim. E eu não sabia de toda essa expectativa que as pessoas colocavam, porque normalmente as pessoas não verbalizam até perderem, sabe? Então, as mesmas pessoas que mandaram mensagem para mim, falando que estavam com pena, que estavam... muita gente, na verdade, não eram todas, mas muitas, que mandaram mensagem para mim expressando o sentimento, eram pessoas que às vezes eu nem conhecia, que nunca tinham me mandado mensagem. Então eu falei, caramba, que volume de gente é esse que estava esperando algo de mim que eu não conhecia antes. Então, não foi fácil eu tomar essa decisão, e eu falei muito com as pessoas que estavam mais próximas de mim, porque eu sabia que algumas pessoas que estavam próximas e que tinham se aproximado de mim porque acreditavam e que às vezes até estava sofrendo alguma perseguição, eu sabia que essa decisão minha poderia prejudicar essas pessoas. E eu não queria fazer nada que prejudicasse essas pessoas. Só que, no meu coração, a política eu já não estava mais feliz na política há um bom tempo. A primeira vez que eu pensei em largar o mandato foi em julho do ano passado. Foi em julho. E aconteceu um episódio que eu simplesmente renunciei ao mandato na Capela do Santíssimo da Consolação. Só que eu não tomei nenhuma decisão brusca, né? E segui minha vida depois. Aí, principalmente no mês de dezembro, mês de janeiro, foram os meses assim mais
mais conflitantes para mim, sabe? Falei, cara, eu tô vivendo isso não mais por uma expectativa do que eu posso fazer. Eu tô mais vivendo isso porque eu não quero desapontar B, porque eu não quero... porque eu quero ajudar. Mas assim, eu já não me via mais na política, sabe? Então, para mim, já não estava saudável para mim a vida na política. Então, assim, para mim foi muito difícil eu assumir que não era mais esse meu caminho. Né? Foi difícil também poder falar com as pessoas, justamente porque as pessoas elas esperavam muito de mim. Mas, naquele momento, quando eu falei que não iria seguir mais, eu não falei, e na verdade eu não decidi na quarta-feira de cinzas. Eu já tinha decidido, eu não via mais candidato antes. Né? Eu já tinha decidido no finalzinho de janeiro, mais ou menos, que eu não ia mais seguir a carreira política. Na quarta-feira de cinzas, quando eu anunciei para todo mundo que eu não ia mais seguir a carreira política, e eu falei que queria voltar ao meu primeiro amor, como você falou, não foi concomitante. Na verdade, eu decidi antes não seguir a carreira política, e depois, lá no retiro de carnaval da comunidade Encontro, que na minha angústia eu percebi, eu falei, gente, ao longo de todos esses anos na política, ao longo desse meu mandato de vereador, teve momentos que eu não me via como político, mas nunca teve um momento da minha vida que eu não me via como padre. Nunca teve um momento, e às vezes no meu momento de maior, às vezes de maior até alegria na política, o que me vinha na minha cabeça como satisfação pro término da minha vida, vamos colocar assim, eu até brinquei com uma pessoa, era eu vestido de padre, com a batina branca, estola roxa, ouvindo confissão numa comunidade interior. Eu me via assim. E eu sempre me via assim, ao longo de todo o meu mandato. Tinha um momento que eu não me via como prefeito. Eu nunca me vi como deputado federal, mas eu nunca deixava de me ver um dia como padre. Então, eu falei, por que eu estou negando de novo esse chamado que está me incomodando dentro de mim? Por quê? Eu já, entre aspas, neguei isso há 10 anos atrás. Eu vou negar agora de novo? Eu falei, não, eu sei que vai ser difícil para mim falar, vai ser difícil para as pessoas, eu sei que muita gente vai ficar triste, muita gente vai... Algumas pessoas até vão brigar comigo como fizeram. Achar que eu sou egoísta, achar que eu só penso em mim. Mas, sinceramente, eu prefiro desagradar o mundo e agradar a Cristo do que ao contrário. Se ele está me chamando, é ele que eu tenho que responder. E é isso que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. Que lição, hein? É muito forte essa decisão sua. E aí eu vou retomar um pouquinho da pergunta, quando você falou a respeito do seu jeito de ser. Estar na política te fez sentir e ver a dor do outro na sua necessidade do dia a dia, na correria. Vamos colocar assim, a sua necessidade física, né? De mobilidade, de várias coisas que o município precisa. Você acha que esse período como político vai te ajudar a ver a necessidade espiritual do outro lá na frente, quando você for padre, quando você for atender uma confissão, e a pessoa te contar aqueles piores pecados que talvez você nem imagina, mas a pessoa cometeu, e de saber olhar para aquela pessoa como Cristo nos olha todos os dias? Então, eu acho que pode me ajudar sim, até porque é até engraçado isso, estava comentando com minha mãe esses dias, ou até com um amigo meu também. Até desde antes de eu ser político lá, na minha juventude, era muito comum os meus amigos, ou pessoas às vezes que eu acabava de conhecer, não muito tempo, se abrirem para mim. Às vezes uma pessoa que eu estou conversando com ela, sei lá, uma tarde toda, estou lá conversando, batendo papo. Daí a pouco a pessoa começa a se abrir para mim. Às vezes ela não se abre para um amigo de muito tempo, às vezes ela não se abre para a família, mas ela se abre para mim. Fala das angústias, fala... E aí, aí a pessoa... Aí tem gente até que fala assim, eu não sei porquê, mas eu senti vontade de falar isso para você. Não sei porquê, mas eu sinto confiança de falar isso para você. Mas por que isso também? Por que eu estou contando desse fato? Porque
uma coisa que eu não aprendi, mas não é que eu aprendi, mas eu acho que eu melhorei na política foi a ouvir mais as pessoas, sabe? As pessoas, elas são muito carentes de serem ouvidas, sabe? Então, quando eu estava num ambiente que normalmente o político vai para poder falar, eu ia para escutar as pessoas. E as pessoas se abriam muito comigo, elas falavam muito dos seus problemas, mas aí os problemas materiais das pessoas, eu pude perceber, são mais uma justificativa de um problema espiritual delas. Então, quando às vezes ela chamava para poder falar de um problema temporal, era muito mais para poder falar de um problema espiritual dela. Muitas vezes as pessoas elas se incomodam com coisas externas porque elas estão incomodadas internamente. Nós estamos vivendo uma época, um período em que as pessoas elas estão muito sem perspectiva de futuro, sem muita... Até mesmo a ansiedade, a depressão, que são doenças gravíssimas do nosso tempo, mas existem muitos jovens que não sabem para onde vão, não sabem o que vão fazer. Por quê? Porque como a esperança delas, a confiança delas está muito atrelado aos bens materiais, à satisfação material, quando ela vê o mundo ao entorno dela se desabando muitas vezes por conta de um desastre natural, por conta de uma crise econômica, por conta de uma pandemia, vem o desespero. E aí, quando elas me falam quais são os desesperos que essas pessoas têm, quando elas me chamavam e falavam, a gente percebia que, na verdade, aquilo que era material estava só exalando aquilo que era espiritual antes, sabe? Então, para mim, foi de grande aprendizado também para poder aprender a ouvir essas pessoas. E eu sou sincero, eu não tenho resposta para elas. Hoje eu não tenho resposta para elas. Eu só tenho o meu ouvido, eu só tenho o meu ombro. Eu só tenho a minha presença para poder dar para elas como um consolo. Porque, infelizmente, né, a resposta para todos os problemas eu não vou ter. Mas eu posso ter pelo menos um pouco do consolo que às vezes ela precisa, né? Você falou que já vem há um tempo, né, que você tem sentido, você tem olhado para você mesmo, na sua missão, no seu legado como vereador, mas você sempre se viu como um sacerdote, e agora você resolveu retomar. Quando Deus dá uma missão para alguém, dá a essa pessoa uma vocação, e ela não assume aquela vocação, ela está correndo risco de ser infeliz para o resto da vida? Olha, eu acho que sim. Pode... Infeliz... Vamos usar essa palavra, então, infeliz, porque algumas pessoas, às vezes, têm também essa... percepção. Tem uma percepção de que a felicidade está atrelado à euforia, né? Então, mais um problema que a gente vive, né? Às vezes as pessoas elas se veem infelizes, então elas buscam a felicidade na euforia. Às vezes buscam felicidade em festa, em droga, em bebida, em sexo, em um monte de coisa. E aí acaba se tornando vícios isso na vida da pessoa, porque como ela não consegue manter aquele momento de prazer por um longo tempo, então ela começa a usar cada vez mais em um curto espaço de tempo até virar um vício. Mas o que é alegria? A alegria é justamente a paz de espírito de você poder viver em paz, viver bem com você mesmo, sem precisar de nada que te tire da vida real, vamos colocar assim. Muita gente busca a felicidade fora da vida real. Então, no mundo de rede social, no mundo onde você vê uma pessoa lá no TikTok, no Instagram, que a vida da pessoa é uma vida... a pessoa quase não trabalha, a pessoa só posta coisas felizes, e a pessoa está viajando, e a pessoa está com isso, está com aquilo. Então as pessoas colocam isso na cabeça como se essa fosse a felicidade. Mas não sabe que quando a pessoa sai da rede social, a pessoa volta para o quarto e chora. Então, eu acho que eu até fugi da sua pergunta, mas é porque eu precisava falar um pouquinho disso também. Como que as pessoas elas estão precisando muito também de vidas reais, sabe? Elas precisam muito de apoio emocional para
para aquilo que dentro delas está faltando. Essa felicidade, sabe, que está faltando na nossa vida. E aí, se uma pessoa não responde o chamado de Deus igual eu decidi responder agora, ela vai ter uma família, pode ter uma família muito próspera, pode ter um emprego próspero, pode ter tudo que ela sempre sonhou na vida dela aqui. Mas vai chegar no final da vida, ela vai se sentar no seu banquinho lá do papai, vai olhar para toda a sua história e falar assim: eu fui feliz? Vai parecer que está faltando alguma coisa, vai parecer que existe um buraco dentro dela, porque ela simplesmente fez tudo que ela tinha na cabeça dela para fazer, ela fez tudo aquilo que ela buscou, mas ela não fez uma coisa, que é preencher o vazio dela com Deus, que é responder à vontade dele. E a vontade dele, a gente pode não entender, mas a vontade dele é sempre o melhor pra gente. Sempre é o melhor pra gente. Pode ser sacrifício, mas até o sacrifício com ele vale a pena. Eu vi um vídeo agora esse final de semana de um rapaz, ele falava assim: na nossa época, você ligava a televisão, você assistia o que estava passando na televisão. Aí veio a época das fitas, né, de vídeo, né, VHS. Você ia na locadora, você só podia alugar 3. Então você tinha que escolher 3 opções de filmes para você ver no final de semana. Hoje em dia você tem... E estava tudo muito bom. Aí você abre um Netflix, tem lá aquele monte de filme e você acha que não tem nada ali. Você abre um Amazon Prime, tem lá aquele monte de vídeo, não tem nada de bom para poder assistir. Então são tantas... Vai no YouTube, não tem nada de legal para ver. Né? Então, são tantas informações que a gente não sabe escolher. E, às vezes, pegando esse gancho, são tantas opções que, às vezes, a opção maior, que é por Cristo, a gente acaba deixando de lado. Eu não lembro quem foi que falou, eu não lembro mesmo qual foi o filósofo que falou, mas acho que não é nem um filósofo cristão que fala, é um filósofo, acho que é racionalista do século XVIII. Ele fala que a liberdade não é liberdade mesmo, não é você fazer aquilo que você quer. É você fazer aquilo que você não quer. Por quê? Fazer aquilo que a gente quer nada mais é do que corresponder de um desejo, de um impulso, de um desejo nosso. Então, eu quero beber água, vou lá e bebo água. Eu quero me alimentar, eu vou lá e me alimento. Isso é um impulso, é um desejo. Agora, se eu tô com fome e falar assim: não, eu estou com fome, mas eu não vou comer. Eu vou fazer o meu jejum e vou oferecer o meu jejum a Deus. Isso sim é liberdade. É você não ser um escravo dos seus impulsos, dos seus desejos e fazer aquilo que você precisa fazer para ser uma pessoa melhor. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que até a noção de liberdade das pessoas é uma noção muito, muito equivocada de que a liberdade é fazer tudo o que eu quero. E aí, vamos no Padre Zezinho? Que a gente está falando do Padre Zezinho agora, pouco. O Padre Zezinho tem uma música que também me marcou muito. O nome da música é No Trem da Vida. E o Padre Zezinho, quando fala do trem da vida, né? O trem da vida é meio errado que vai, ele fala assim, porque eu preciso cantar a música toda para poder lembrar. Então canta. Mas eu não sei cantar. Não sei cantar, não. O padre tem que aprender a cantar, hein? Para cantar a oração eucarística. Mas o refrão é assim: não adiantou fazer tudo aquilo que sempre sonhou, porque quando alcançou você não foi feliz. É alguma coisa nesse sentido. Trem da vida? No Trem da Vida. Enquanto você fala, eu vou buscar aqui no mas o Padre Zezinho, aquela música é muito boa mesmo. Porque ele fala justamente disso. Ele fala ele fala da linha do trem como se fosse, e o trem é a nossa vida, né? E a linha como se fosse a nossa vida. O trem é a gente e a linha como se fosse a nossa vida. Então, nesse trem da vida, né, que vai meio errado, que vai meio balebando, que vai meio escorregando um pouco, algumas pessoas acham que ser livre é fazer aquilo que quer. Ser livre é fazer tudo aquilo que sempre sonhou. Só que depois que a pessoa faz tudo, e depois que a pessoa alcança tudo que ela sempre quis, ela chega a um ponto que fala assim: tá, mas eu ainda não sou feliz. Ela fez tudo, mas ainda não é feliz. Por quê? Porque a felicidade não está em fazer tudo que a gente quer, muitas vezes. A felicidade é fazer tudo aquilo que Cristo quer da nossa vida.
Porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida, né? Não sei se você achou. Achei aqui, ó. Lê você pra gente. Quer ver? Ó, ele fala assim, ó. No trem da vida meio errada que vai, por trilhos que é preciso até refazer, tormentos que já não seguram mais nada, assim viaja a humanidade infeliz. É livre, mas não sabe nem bem para quê. Faz tudo, mas não faz direito o que faz. E pensa que fazer aquilo que quer é ser livre. Convém que alguém um dia grite para o mundo sem paz. Não adiantou fazer tudo aquilo que você sonhou, fazer tudo aquilo que você bem quis, se quando alcançou, você não foi feliz. Então, ele é um poeta, não é? Ele é um gênio, né? Eu gosto muito dele. Mas essa música muito me marcou por conta disso, porque... E essa música, inclusive, quando lá atrás, 10 anos atrás, eu queria ser padre. E depois eu fui, né, eu desviei um pouco para a vida política. Essa música até foi um pouco para mim, assim, me fez analisar sobre isso. Às vezes a liberdade não é fazer aquilo que eu quero. Então, como eu queria ser padre, eu falei, não, então talvez não é isso mesmo a liberdade que eu preciso para mim. Eu achava até que naquele momento eu precisava mesmo... porque uma das coisas que eu fiz foi que um padrinho meu, que é padre, o padre Eduardo, ele falou, Júnior, no ensino médio, por que você não faz uma faculdade antes de ir para o seminário? Porque para mim era tão latente que eu queria ser padre, que igual as pessoas perguntavam assim, Juninho, você alguma vez namorou? Não, porque para mim era tão latente que eu queria ser padre, que eu nunca quis namorar. Hoje eu entendo que é uma parte da minha vocação, mas eu nunca quis namorar, eu nunca quis constituir família, então eu nunca procurei isso, sabe? Então, para mim, era sempre muito latente. A minha vida na igreja já era muito ativa, já era catequista, eu já era acólito. Né? Eu sou acólito há 17 anos, né? Catequista há 10 anos. Né? Eu já fiz parte de equipe de liturgia, já fui tesoureiro da minha igreja. Então, assim, para mim, essa era a minha vida. Quando ele falou para eu fazer uma faculdade, que aí eu parei e falei assim, cara, eu acho que eu tô tão cego por isso, que eu acho que eu realmente preciso um pouco acalmar para poder identificar minha verdadeira vocação. E aí, há 10 anos atrás, quando eu decidi fazer economia, aí eu fui para Goiânia. Em 3 meses eu tive crise existencial, voltei. Mas naquela crise existencial eu comecei a fazer um retiro com os deonianos, que é a congregação do Padre Zezinho. Nesse retiro, eu estava fazendo retiro para poder seguir o seminário para ser padre. Antes do último encontro, numa dos estágios lá que a gente faz, eu conversando com um padre, eu falei, padre, por algum motivo no meu coração existe uma dualidade, existe ali 2 sentimentos que estão me puxando. Um, que é o que eu sempre quis, que é ser padre, e o outro que é para a política. Aí ele me falou, foi muito racional. Se você for padre, você não pode entrar para a política. Mas se você for para a política, e por algum motivo você vê que não é a sua vocação, você volta que a gente está aqui, para te acolher de novo. E foi por isso que eu voltei e fui para a política. Sempre tendo essa esperança de que se a política não fosse o meu caminho, eu poderia voltar para lá. E aí quando eu falo que eu já teve momentos no mandato que eu não me imaginava como prefeito, mas me imaginava como padre, hoje eu começo a perceber que, na verdade, Deus me permitiu ir para a política para poder, primeiro, eu ter as experiências que eu tive, até mesmo ter os momentos até de dificuldades que eu tive, para poder entender que aquela minha primeira vocação, até para dar mais valor àquela minha primeira vocação, sabe? Talvez se eu já tivesse ido direto, eu não daria tanto valor. Talvez no meu coração ficaria ainda aquela ponta de querer ser político, de aí nos meus momentos de crise eu falar assim, poxa, será que não era para eu ir para ser político? Será que eu não devia ser prefeito da minha cidade? Hoje eu tenho certeza, não era essa a minha vocação. Minha vocação está lá. É só depois que a gente nega que a gente vê, quando a gente perde, né? Uhum. É quando a gente perde que a gente vê o valor que tem, né? E aí hoje eu acho que eu consigo entender. E outra coisa que eu falei também com uma pessoa que estava conversando comigo, falando assim, Juninho, tem como você voltar atrás, não? O que eu posso falar para te convencer? O que a gente pode fazer para te convencer? Morre e ressuscita de novo depois de 3 dias que você me convence. Mas assim, tipo assim, o que a gente precisa
dar para você não é dar de dinheiro, nada disso não. O que de garantia você precisa? Aí eu falei para a pessoa, falei assim, olha, quando Jesus, aí eu citei esse exemplo do evangelho que foi do primeiro domingo da quaresma, né? Quando Jesus está sendo tentado, o diabo pega Jesus, bota no alto de uma montanha e fala, tá vendo todos os reinos da terra? Então todos os reinos são meus e eu posso te dar se você se curvar diante de mim. E Jesus responde, né, com um versículo bíblico, que só adorarás ao Senhor teu Deus e a ele prestarás culto. Aí eu falei para a pessoa, falei, olha, eu já fui o vereador mais votado, mais novo da Câmara, eu fui o deputado federal mais votado de Cachoeiro, eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, eu abri mão disso tudo para ser padre. O que você acha que você pode me dar que vai fazer eu voltar atrás? Eu deixei tudo aquilo que eu nem queria. Eu nem sabia que queria essas coisas. Eu estou entregando tudo isso para poder seguir ele. Porque hoje eu vejo que ele me colocou nessa posição. Quando lá atrás eu neguei ele falou assim, tudo bem, então eu vou te dar tudo para quando chegar o momento certo, eu vou te pedir de volta. Porque eu quero você para mim. Vai te derrubar do cavalo? Derrubou um pouco. Então assim, eu acho que hoje a gente sempre fala que Deus nunca deseja um mal para a sua humanidade, mas de todo mal ele tira um bem. Então se por acaso lá atrás eu neguei ele falou assim, não, calma, você vai ter um sim talvez melhor do que você poderia me dar se você não tivesse tudo isso. Hoje o meu sim acho que tem muito mais valor para ele do que antes, porque antes eu não tinha nada para dar para ele. Hoje eu estou dando tudo para ele. Frei Gilson falava agora essa semana a respeito da democracia dentro da igreja. Não existe democracia dentro da igreja. As pessoas às vezes falam assim, e aí estou falando isso por quê? Pegando o gancho no que você falou, que liberdade é fazer aquilo que você não quer. E muitas pessoas sempre vêm com aquele discurso, a igreja está ultrapassada, a igreja tem que se abrir às modernidades do mundo. E não. Você não quer ficar aqui na igreja católica? A porta é serventia da casa. O Papa Francisco falou isso, né? Você não precisa estar aqui. E às vezes, você imagina se a igreja fosse se adequar à fala de cada um. Então, a gente tem essa liberdade de escolher pelo Cristo, escolher pela doutrina da Igreja Católica. Se a gente não quiser, tchau e benção. Então, ter esse arbítrio, não só na nossa vida, mas também diante daquilo que Deus pede para dentro da sua igreja. E eu sei que você vai enfrentar muitas coisas nesse sentido, né? Você tem a sua posição muito bem definida como cristão, você já estudou bastante, você sabe muita coisa, tem muita coisa para aprender ainda. Não sei muito não, sei um pouquinho. Você sabe, não, mas o básico você sabe. Você sabe que você vai enfrentar uma pedreira pela frente, né? Porque ser sacerdote hoje, no mundo atual, não é fácil. E aí, quando você fala que Deus te deu também esse livre-arbítrio de sair, ganhar uma eleição, ser bem votado, ser o mais cotado para ser o próximo prefeito, né? Você teve tudo isso na sua mão. E, de repente, você volta, você também teve esse livre-arbítrio, né? De fazer a sua escolha pelo Cristo, de ter a sua liberdade de dizer, não, é isso aqui que eu quero. E acima de tudo, desprendimento, né? É uma coisa que é muito desafiador, é ser desprendido daquilo que a gente conquista, né? É muito difícil para todos nós, principalmente no momento que nós vivemos uma sociedade muito materialista, sabe? E materialista que eu falo não é só em relação ao dinheiro, é materialista em relação a um apego ao status, àquilo que o mundo pode oferecer para a gente enquanto satisfação pessoal. Então, desapegar disso em torno de algo que não é tão tangível, porque por que a gente faz isso? A gente faz isso por conta do reino de Deus. A gente faz isso por conta da vida eterna. Coisas que a gente não consegue tocar. A gente não consegue ver, a gente não consegue vivenciar isso agora. Né? Só alguns santos muito raros, né? E com experiências muito
sublimes, né, na vida delas que têm esses sentimentos, né? Mas a maioria das pessoas não consegue tocar o céu, não consegue tocar o eterno. Então abrir mão daquilo que a gente toca, daquilo que a gente tem, do celular, do dinheiro, abrir mão disso por aquilo que está na vida eterna, para aquilo que está no espiritual, né, é um desprendimento muito grande e não é fácil. Por isso que muita gente não entende. Por isso que muita gente às vezes fica na negação. Mas por que você está fazendo isso? É porque na verdade não tem explicação racional. A única explicação é espiritual, a única explicação é Deus. Vou ser muito sincero para você, quando eu li lá a nota que você ia deixar tudo para ser sacerdote, assumir sua vocação, primeiro pensamento que me veio foi o Beato Carlos Acutis. Uhum. Né? E a gente até conversava um pouquinho aqui sobre ele. Inclusive, você esteve lá, né? No túmulo dele. Estive lá. Tem uma foto aí, Ramon, para a gente poder colocar do Júnior quando esteve lá. Na igreja lá da... Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência de visitar o túmulo do Beato Carlos Acutis. E para quem não sabe da história dele, Carlos Acutis, ele morreu com apenas 15 anos. Foi em 2006 que ele faleceu, né? Um jovem que usava a internet, os meios de comunicação para poder evangelizar. E aos 15 anos ele foi acometido por uma leucemia que, infelizmente, levou ele a óbito. E essas fotos são de 2020, quando abriram o túmulo dele e ele estava incorruptível. Claro que tem alguns detalhes do rosto dele que foram, do rosto das mãos, se eu não me engano, que foram retocados, né? Mas o corpo dele está assim, incorruptível. E por isso ele foi decretado como beato, né? E um possível processo de muito provável processo de canonização dele. E quando a gente olha para Carlos Acutis, a gente lembra daquele discurso do Papa João Paulo II, São João Paulo II, aos jovens, que nós precisamos de santos, de calça jeans, que usem calça jeans, bebam Coca-Cola, comam pizza, converse nas calçadas. Na época, escute Discman, na época, né? Na época era Discman, escutem Discman. Hoje seria Spotify. Que vão ao cinema. E aí a gente se depara com um jovem que está abrindo mão, né, de uma carreira muito bem sucedida e de um futuro muito bem promissor também, mesmo fora da política, né? E que assume a sua vocação de se dar 100%. Porque também vou falar explicar para quem nos acompanha e que não sabe, quando na ordenação, né, o padre, o diácono, até então diácono, né, deita no chão ali e depois ele levanta uma oração, acho que canta ladainha, né? Acho que é ladainha. Isso mesmo. Ladainha. Quando ele, aquele símbolo dele deitar ali, para muita gente que não entende, é uma morte. É uma morte para o mundo, e quando ele se levanta, já levanta 100% entregue para Jesus. Eu acho que até naquele momento ali o cara pode levantar e falar assim, não quero mais nada não, né? Se acontecer aí, né? Acho que ele nem é ordenado, porque a gente já viu muito noivo, assim, tá na beira do altar, na hora de falar assim, não quero e vai embora. Você já viu já? Aqui em Cachoeiro já aconteceu uma vez. Caramba. Já. Não, do padre não, o noivo. Do noivo. Do noivo. Aqui em Cachoeiro aconteceu uns anos atrás, aí, na hora do casamento, acho que a noiva não apareceu, não casou não. Mas eu acho que até nesse momento aí que o cara deitar ali, ele pode, não quero ser padre, mas não. Mas é uma decisão assim muito eu acho que é até mais honrado do que às vezes cumprir tabela, né? É aquilo que a gente estava falando, às vezes até melhor. O Padre Zezinho. Essa foto, você não tem noção a briga que foi essa foto. Por quê? Essa foto é de 2012, quando o Padre Zezinho veio na São Camilo. Você tinha quantos anos aí? 2012? Fazer a conta ao contrário, né? Eu tô com 27, menos 12, era 15? Isso, 15 anos. Ele veio na São Camilo? Eu não sei, você não lembra, não? O Padre Juliano estava lá no IBC. Não lembro. O Padre Juliano estava no IBC, ele veio... Quem palestrou antes dele foi Dom Anderson, que era padre. Eu lembro do Padre Zezinho, ele ter vindo a Cachoeiro,
Foi num show quando ele lançou a música Oração pela Família, Nossa na Senhora. antiga exposição de Cachoeiro, onde hoje é o atual Fórum de Cachoeiro. Você lembra? Não, você não era nem nascida Eu nessa tenho época. 42 anos, 41 anos, amor. Eu querendo ficar um ano mais velho. Eu tenho 41 anos. Caramba, porque Oração da Família é antiga. Isso foi, ele lançou a Oração da Família em 94, 95, alguma coisa assim. Porque em 95, eu lembro disso porque em 95 meu avô faleceu e foi a música que a gente cantou no enterro do meu avô. Eu fiquei muitos anos sem conseguir ouvir essa música, tanto que eu não quis ir no show. Meus pais foram, eu não quis ir no show. Caramba. Eu tinha 11 anos de idade. Caramba. 11, 12 anos. Então, mas ele foi em 2012, foi dar uma palestra. Ele não foi fazer show, ele foi dar uma palestra. Tanto é que o Dom Anderson, que era padre antes, deu uma outra palestra antes dele. E eu estudava na São Camilo, a vida toda estudando na São Camilo, eu vi lá a divulgação, eu comprei eu já era fã naquela época, 2012 já era fã. E foi no ano que ele teve o AVC, se eu não me engano. Que todo mundo achou que ele não ia recuperar. Pois é, rapaz, eu na época eu falei assim, caramba. Você tá falando, vou bem olhar meu WhatsApp para conferir se chegou um negócio aqui. Ah, tá. Não. Aí, Já te falo o que é. Naquele ano, quando eu fui lá na São Camilo, daí a pouco, isso foi na metade do ano. Em setembro ele teve o AVC, eu fiquei, nossa senhora, o mundo pra mim caiu, porque eu falei, caramba, mas pelo menos eu já tinha conhecido ele, né? E eu nunca fui num show dele, mas aquele foi praticamente um show, porque depois ele ainda cantou algumas músicas, cantou Utopia, Oração pela Família, só as top, né? Ele só não cantou o Certo Galileu porque ele falou da última estrofe. Falou, não, certo, se vocês quiserem show, vocês paguem o show que eu trago a banda. E que é linda a última estrofe, né? Você já ouviu? Já, claro. Opa. Eu vou falar uma coisa pra você. Só pra poder complementar. Essa foto de 2012 era foto do meu perfil de Facebook, de Instagram e do meu WhatsApp. Logo quando eu criei o WhatsApp, eu coloquei essa foto. E que tá até hoje. Tá até hoje. E, inclusive, no meu status, quem entra, tá lá. E seu nome era Jesus de Nazaré. Esse é meu status do WhatsApp. Quando eu fui entrar pra política, o primeiro foi o Thiago. Juninho, você precisa renovar sua foto. Essa foto você tá muito novo, você não tem nem barba, você não tem. Você tá muito novo. Falei, não, minha foto de WhatsApp não. Eu posso mudar no Facebook, no Instagram, mas daqui é uma coisa pessoal minha. Passou. Ganhei eleição, tal. Juninho, você tem que mudar a foto do WhatsApp. Eu falei, não, eu compro um outro número de trabalho, lá você bota a foto que você quiser. No meu é essa daqui. Tanto é que até hoje é essa daí. Eu tô olhando aqui o WhatsApp porque a gente tem um amigo, Rafael Caniza. Ele trabalha diretamente com o Padre Zezinho. Aí eu mandei uma mensagem para ele de manhã cedo. Caniza, então, eu expliquei, né? Falei sobre você. Falei, cara, consegue um vídeo do Padre Zezinho? Eu acho que ele não vai gravar, não sei o quê. Aline, ele grava. Para essas situações, ele grava. Mas eu não consigo chegar até ele hoje, porque ele é advogado. Ele falou assim, eu estou chegando no fórum, porque eu tenho uma audiência. Eu não consigo chegar no Padre Zezinho hoje para poder conseguir esse vídeo para você, que eu falei de você, mostrei seu Instagram, printei uma foto sua e circulei essa cruz que você usa do Padre Zezinho. Falei, cara, ele é muito fã. E eu vou falar pra você, eu acho que o Padre Zezinho tem um pontapé aí nessa... Foi mesmo. Eu procurei os donianos por conta do Padre Não Zezinho. chegou ainda o vídeo. E eu acho que ele não vai conseguir mandar. Mas eu vou insistir pra ele gravar. E a sua história, com certeza, vai chegar no ouvido do Padre Zezinho. Tá Quem bom. sabe vocês não vão ser ainda irmão de vocação. Então, pois é. Então, quando eu fiz, a primeira etapa foi em Taubaté, que é onde ele está morando hoje, e a segunda foi em São José dos Campos, né? E muitos ali, eu já conheci o Padre Zezinho, eu não tive a oportunidade de encontrar com ele lá, né? Mas ele está sempre em vida lá, em vida em comunhão. Esses dias eles inauguraram um estúdio lá no próprio seminário deles. Acho que foi semana passada. Foi. Rafael falou, Aline, se você tivesse me falado, mas a gente não tinha agendado ainda. Uhum. Ele falou assim, Aline, se você tivesse me falado, eu tinha gravado lá na hora com ele. Ele grava, sim. Eu falei, eu sei que às vezes a pessoa não gosta de gravar e tal, mas, cara, eu contei a história. Não, com certeza ele ia gravar. E essa história sua vai chegar dele, vai chegar no ouvido dele. Tá bom. Pode ficar tranquilo. Padre Zezinho. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu penso assim, uma pessoa dessa quando falece, eu fico pensando, Padre Jonas, Padre Léo,
o Dom Henrique. Padre Léo era doniano também. Era. Dom Henrique. Dom Henrique Soares. Professor Felipe Aquino, quando morre, é um desperdício. Porque é muita inteligência, muito conhecimento, é muita sabedoria pra gente. Eu falo, gente, é um desperdício. Esse cérebro tinha que ser guardado. Eles tinham que ser preservados, né? Exatamente. Pra poder ver se perpetua. Igual o Coração de São Camilo. Coração de São Camilo, eles retiraram. Eu sei, quando eu veio no Brasil, eu estava na São Camilo ainda. Eu pude ver. Ele veio aqui na minha paróquia, né? Porque a minha paróquia é camiliana. Isso aí. Então eles retiraram o Coração de São Camilo e é preservado até hoje ali. Eu lembro. Bonitinho. Levaram a relíquia lá na São Camilo. Eu lembro que expuseram lá no auditório lá em cima. Foi. E aí, voltando então a Carlos Acutis, você esteve lá, né? Isso aí. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, da sua viagem. Então, eu até... É porque eu acabei não mandando a foto para ele de uma frase que estava lá no túmulo do Carlos Acutis, que fala até um pouquinho de uma coisa que eu já comentei aqui. Que o Carlos Acutis, uma vez, ele falou, eu não sei se foi no blog dele, mas eles eternizaram que como é que é? O que mais vale é aquilo que é invisível aos olhos, né, humanos, né? Que ele está falando justamente do eterno. E eu particularmente, nunca fui muito eu nunca fui muito de grupo jovem, eu nunca fui muito ligado à RCC, porque no início eu era muito mais tradicional, eu era muito mais, como é que eu posso dizer? Mas conservador? Vamos botar assim, vamos colocar assim, eu era uma linha mais tradicionalista, mais conservadora, isso lá na juventude. Só que parece que quanto mais velho eu fui ficando, mais eu fui entendendo o valor e o bem que é uma juventude bem vivida. Parece que na nossa cabeça fica muito atrelado que a santidade, a sabedoria, até mesmo você chegar aonde você quer demanda idade, demanda cabelos brancos. A história do Carlos Acutis, que é a história de um jovem que fez uma página na internet para falar de milagres eucarísticos, que rezava o terço todos os dias, que tinha o seu Discman, que tomava Coca-Cola, que usava a camisa da Nike e que ao mesmo tempo também ajudava os pobres, amava a Deus e amava a Virgem Maria, é um choque para todos nós. E é um choque para mim também. Porque a primeira vez que eu fui na Canção Nova tem 2 anos, porque eu era contra renovação carismática, eu era contra tudo aquilo que tinha a ver com essa juventude bem vivida. Foi só depois, talvez, de um dos momentos de cair do cavalo, que a gente vai vendo essas realidades e vendo a materialização daquilo que João Paulo II fala de santos de calça jeans, que eu falei, caramba, eu demorei tanto tempo para só agora perceber como que uma juventude bem vivida ela pode passar arrasando mesmo o mundo todo, arrasando mesmo muitos corações, porque ele está sendo motivo de conversão para muita gente, né? E quando eu cheguei lá e que eu vi o túmulo dele, que tem lá aquela escultura, né? Com várias passagens da vida dele, várias frases. E quando você vê aquele túmulo ali, ó, tem as passagens da vida dele, e quando você vê no túmulo, ao invés de você ver batina, ao invés de você ver estola, ao invés de você ver um hábito, a gente vê ali calça jeans, moletom, um tênis da Nike. Cara, isso fala muito para a juventude, chega, arrepia, sabe? gente, arrepia, né? E arrepia mesmo. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui até que eu trouxe de lá. Lembrei agora, que eu estava mexendo hoje aqui, ó. Que é a oração do Beato Carlos Acutis pedindo a canonização dele. Peguei lá em Assis mesmo. Eu tenho uma amiga, a Lupércia, que ela é apaixonada. Ela falou assim, Aline, se eu pudesse comprar tudo. Veio até um padre no Brasil, foi lá em Petrolina que ele veio, agora recentemente, minha irmã mora lá, né? E ele ia dar uma palestra lá falando sobre Carlos Acutis e tal.
ela ficou doida. E tem um livro que acho que é mais difícil de ser comprado. Salim, pelo amor de Deus, fala para sua irmã nesse evento, eu mando dinheiro para ela poder ir, para ela comprar esse livro. Ela está extremamente apaixonada pela história dele. Essa foto aqui eu pedi o Ramon para poder... Eu peguei na internet. Uhum. Essa é a mãe dele. Né? E ela estava do lado... Eu como mãe, fico imaginando assim, gente, você imagina... Ela está em vida, que geralmente os santos, né? Uhum. Quando entram em processo, os pais já morreram há um tempão, né? Santa Terezinha perdeu a mãe muito nova, perdeu o pai muito novo. Então, quando ela morreu, os pais já não estavam mais aqui. E essa senhora, mãe dele, ela teve o sofrimento de ver o filho morrer com apenas 15 anos e, de repente, abrir o túmulo, está lá incorruptível e está em processo de canonização. E aí, falando da figura da mãe... Não, e agora eu estou pensando, imagina se eu passei lá em Assis, eu passei do lado dela e não sabia. Ai, meu Deus. Porque eu não conhecia ela, né? Mas quando eu estive lá em Assis é uma cidade muito pacata e ela tem um estilo medieval muito, muito grande, sabe? Então, são vielinhas, é uma cidadezinha bem pequena, né? Você vê as pessoas ali é uma cidade muito, muito boa. E onde eu quero chegar com essa pergunta aqui? A mãe está ali. Ela influenciou o filho a ser desse jeito. Você tem sua mãe. A figura da sua... Como é que é o nome da sua mãe? Sandra. Dona Sandra. Dona Sandra, já quero agradecer agora. E seu pai é o... É o José Carlos, né? José Carlos, Zezé. Muito obrigada, viu, pela formação que vocês deram para esse menino, porque a igreja ganha um novo sacerdote. Os sacerdotes são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Então, a gente já quer muito agradecer a vocês dois pela formação, pela educação que vocês deram para esse menino aqui. E a sua mãe, no meio disso tudo? Saber que vocês são em 3 filhos. Isso. 2 meninas, 2 você é o único homem da casa. Isso, caçula. O caçula. De repente, você chegar para sua mãe, para o seu pai e falar, vou ser sacerdote. Então, na minha juventude, quando eu falava que queria ser padre, para eles também foi uma surpresa eu entrar na política, porque eu sempre falei que queria ser padre, né? Mas a verdade é que minha mãe nunca foi muito fã dessa ideia, não. Não? Não. mas tem um motivo, não é por ela, não. Ah. É porque, imagina, é o único filho homem, então as pessoas idealizam muito isso de ser aquele que vai dar netos para dar prosseguimento. E vai suceder a família. Vai suceder meu pai nos negócios. Né? Então, quando eu falava que queria ser padre, eu falava, você tem certeza? Mas você não quer construir família, me dar netos? E cadê meus netos? Eu falei, mãe, você tem 2 filhas aí para poder te dar neto. Tem que ser logo o meu. Mas assim, ela e meu pai, muito embora isso seja o sentimento de mãe querendo, né, manter todo mundo ali perto, né, dela, né? Porque ela sabe que a vida de padre é uma vida que você se doa para os outros. Você não é uma vida igual uma profissão igual... Achei até engraçado a pessoa que trabalha lá em casa falou assim, nossa, você vai estudar para ser padre quanto tempo? Mais ou menos 9 anos. Nossa, isso tudo? Até lá, eu não sei se eu vou continuar aqui trabalhando, não. Eu falei, mas pera lá, depois do estudo eu não volto, não. Falei, você não volta? Eu falei, não. A vida de padre é assim, depois que você foi, não tem mais retorno. É igual a música do Padre Jonas, né? O barco está em alto mar, não dá para voltar mais não. Porque aí a sua vida é paróquia, às vezes a paróquia, igual os deonianos que são religiosos. Às vezes é em São Paulo, às vezes é no Nordeste, às vezes é no Sul. Então é uma vida de entrega. E eu entendo minha mãe, que sempre foi de uma família muito unida, muito todo mundo junto, né? Ter um filho que vai viver uma vida longe, né? Mas, acima de tudo, ela sempre apoiou. Ela, mesmo tendo esse sentimento, ela sempre apoiou as minhas decisões. Ela sempre, pelo menos, esteve do meu lado, esteve me dando apoio. Ela sempre esteve sorrindo com as minhas vitórias, né? E chorando com as minhas derrotas também. Né? Ela e meu pai, eles sempre me apoiaram, mesmo às vezes eles não sendo aquilo que eles queriam para mim. Mas eles sempre estão lá. Ô, dona Sandra, deixa eu contar um negócio para a senhora aqui. Uma vez eu ouvi o seguinte, que quando a mãe e o pai têm um filho sacerdote, ela tem 50% de chance a mais de ir para o céu.
Então, 50% a senhora já está quase que garantindo. Daqui a 9 anos, a gente vai saber se a senhora tem direito a esses 50%. Agora a senhora batalha pelos outros 50%, entendeu? A senhora e o seu Zezé. Mas ela já escutou isso uma vez. Já? Ué, quando eu estava no ensino médio. Ai, viu? A mãe do colega meu que falou isso com ela. Então, deixa esse menino embora. Júnior, nosso bate-papo está muito bom, né? Uma última pergunta que eu anotei aqui. Para qual congregação? Os deonianos, né? Vai com certeza para lá? Então, eu até falei isso numa entrevista com a menina da CI Digital. A CI Digital é um portal católico, né? Que tem, né? A nível nacional. Até internacional tem. Ela perguntou, e agora, quais são os próximos passos? Eu falei, calma. A política me fez viver muito pensando no futuro. Porque a política é muito disso, né? Você tem essa eleição, você tem que pensar na próxima, daí 2 anos. A política me fez viver muito pensando no futuro. Quais são os meus passos agora? Eu ia me licenciar para o meu suplente assumir, mas eu vi que eu não posso. Tenho impedimento. Eu vou terminar meu mandato esse ano. Eu também não vou renunciar, porque as pessoas, querendo ou não, votaram em mim há 4 anos atrás para eu exercer meu mandato. Eu vou terminar meu mandato de vereador. E depois que eu terminar meu mandato de vereador, aí eu vou começar o processo mais tranquilo de acompanhamento vocacional. A primeira congregação que eu tenho é a congregação do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos, que foi onde eu fiz a primeira vez e é onde o meu coração está um pouco inclinado para ir, né? Um pouco assim, muito inclinado para ir. Mas eu fiz também um acompanhamento não vocacional também, mas um retiro que eu fiz, né, num mosteiro, lá no Paraná. São 2 vidas completamente diferentes. Mas eu não quero fechar essas portas, não. Se Deus me chamar para essa vida, eu vou aceitar. Você falou que essa senhora falou, daqui a 9 anos, não sei se estou aqui e tal. Passa muito rápido. Aqui na nossa paróquia a gente tem o padre Lucas Dalbon, que ele foi para a Ordem dos Camilianos. E a gente pensava assim, nossa, vai demorar tanto o Lucas ser padre. De repente, pá! Lucas é padre, já tem 1 ano já. Né? Foi ordenado, uma festa lindíssima. Então, realmente, passa muito rápido. Falamos de Carlos Acutis, falamos de Padre Zezinho. Uma pergunta mais pessoal, assim, né? Talvez você já tenha até respondido aqui, mas, sendo bem direta, você já colocou a sua cabeça no travesseiro, depois daquela nota que você deixou na sua rede social, informando isso? Você já colocou a sua cabeça no travesseiro e pensou na quantidade de vida que você está impactando, que você sabe que você não está impactando, mas é tipo assim, caramba, tem muita gente que vai querer voltar ao seu primeiro chamado, à sua vocação. E quando a gente fala de vocação, não é só de sacerdote e freira, não, é vocação familiar mesmo, né? De profissional, em todos os sentidos. Você já colocou a sua cabeça no lugar, no travesseiro, assim, pensou no peso da sua decisão? No primeiro momento que eu lancei, eu não pensei, não. Eu já falei, eu não imaginava o impacto que seria esse anúncio que eu faria. Mas a quantidade de gente que eu vi depois mandando mensagem também para mim, e até mesmo pessoas mandando mensagem para mim para poder falar justamente sobre isso. Olha, eu também tive medo de dar esse sim lá atrás. No Instagram teve uma pessoa, também tive medo de dar esse sim. Você está sendo uma inspiração para mim. Teve um até lá de Muqui que falou assim, caramba, que legal, eu também estou pensando em fazer o vocacional esse ano da diocese para poder ser padre. E uma pessoa que eu não sabia, ele me apoiou para deputado federal lá em Muqui, só que a gente nunca tinha falado sobre isso. Ele falou, você me marcou com essa decisão que você tomou, eu também estou pensando em fazer o vocacional. Então, assim, eu ainda não sei qual é a dimensão disso, né, para as pessoas, mas eu pude ver um pouquinho para algumas pessoas, pelo menos, eu pude ver como que impactou e como marcou.
é uma responsabilidade muito grande, né? E é uma resposta muito séria que a gente dá. E quando algumas pessoas falaram assim, caramba, você... quando você falou lá no vídeo, né, a gente sentiu tocado. Eu falei, porque foi a verdade que saiu da minha boca. Porque quando é a verdade ela toca. A verdade, muito embora a mentira ela é muito mais sedutora, mas a verdade ela arrasa a nossa vida. A verdade ela nos derruba do cavalo. A mentira ela pode ser sedutora, pode fazer a gente querer acreditar nela, mas a verdade nos convence. Então, assim, quando algumas pessoas mandaram falando assim, que se sentiram tocados é por conta da verdade. É porque a verdade foi tocada em mim e tocaram nas pessoas também, né? Não fui eu que toquei, é a verdade que tocou as pessoas, né? Então, assim, eu ainda não tenho noção, porque eu abri uma caixinha de perguntas no final de semana achando que teria umas 5, 6 perguntas lá. Eu não sei como é que eu vou fazer para responder. Agora tem como a gente responder durante a semana, né? Mas a quantidade de perguntas que tem, de pessoas querendo saber e querendo entender um pouco mais essa minha decisão. Eu até comentei com uma outra pessoa e falou assim, amigo, você não entendeu ainda? As pessoas gostam de você. Para mim isso é impensável. Eu brinco com a Eneida que trabalha comigo. Ela fala assim, Juninho, eu não consigo entender como que as pessoas gostam de você, mas é brincando. Por conta desse meu jeito muito introspectivo que eu sempre tive, né? E eu sempre tive um jeito também muito turrão, né? A gente estava falando, meu sobrinho me chama de tio Zefa. Por que tio Zefa? Porque a minha avó tinha um irmão chamado Zeferino. E o Zeferino lá no aeroporto, quem pergunta, fala que o Zeferino era ignorante, o Zeferino era burrão, ele dava patada em todo mundo. Então o tio Zé foi porque eles me apelidaram de Zeferino. Né? Até meus primos lá, eu falei com eles no velório da mulher dele que morreu no passado, que é a tia Odete. Eu falei, você acredita que meu apelido é Zeferino? Aí ela falou assim, mentira. Pô, por que você é tão ignorante assim? A filha falou. Eu falei, não, porque às vezes a gente é. Então aí a Eneida brinca comigo, fala, eu não consigo entender como o pessoal gosta de você. Eu também não entendo como é que as pessoas gostam de mim. A gente que participa de igreja, a gente sabe que tem aquelas velhas, né? Sim, carrancudo, que às vezes quer mandar mais no padre do que o padre mandar na paróquia. Não, mas eu acho que já sei como você vai lidar com isso direito. Não, mas a política me ajudou também a maneirar um pouco. A maneirar um pouco, Mas é porque eu sempre fui muito carrancudo, sabe? Então eu sempre tive dificuldade de fazer amizade. E aí descobri que tem gente que gosta de mim, né? Para mim foi uma surpresa. Júnior, nosso papo tá maravilhoso. Eu queria ficar aqui muito mais tempo com você, né? Mas a gente sabe que você ainda tem uma política para cuidar até o final do ano. Tem outros negócios, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem. Nosso papo foi muito bom, foi maravilhoso. Quero agradecer muito a sua presença aqui. A você que está em casa, que nos acompanha há muitos anos, né? Há muitos anos, nossa, vou fazer um ano ainda, há muitos meses, né? Tá, vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram, RHM Podcast. Entra lá no Instagram, curte os nossos vídeos, os cortes, compartilha, comenta, segue a nossa página para que a gente possa alcançar muito mais pessoas. Você que está chegando aqui agora no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal RHM Studio, com S mudo, você já está aqui assistindo, é só clicar. Gente, é só um clique, não tem que digitar e-mail, senha, nada. É só um clique, tá? O nosso podcast, a gente sempre traz entrevistas de entretenimento, religiosas. Hoje estamos conversando aqui sobre uma vocação, né? Algo novo, a gente nunca tratou sobre esse assunto aqui, a gente já trouxe um sacerdote para falar sobre outras coisas. Nós já conversamos com a Sueli Façanha, nós fomos atrás da Sueli Façanha quando ela esteve aqui no estado. Com o Dalvin Magalo também, ele estava em Mimoso, a gente juntou as coisas do estúdio, foi atrás dele, nos recebeu muito bem. Ele é daqui, né? O Dalvimar? O Dalvimar, ele é de Colatina. Ele é de Colatina. É de Colatina. Hoje ele está morando em Vitória, né? Quem é daqui é o Marcelo Duarte, que é tecladista e vocalista lá do Anjo de Resgate. Isso aí. Que em breve, inclusive, antes da gente começar eu lembro aqui... acho que um filho dele que estudou na São Camilo na minha época, se eu não me engano. O Dudu? Pode ter sido. Eu acho que sim. O Dudu deve ter mais ou menos a sua idade. O Marcelo, inclusive, antes da gente começar a gravar aqui, ele ligou para o Ramon, né? E a gente sempre vai conversando, ele é muito nosso amigo, nosso padrinho de casamento.
E já falei com ele, o dia que você vier a Cachoeiro, na sua agenda, porque ele vem para cá corrida, né? Na sua agenda você tem que sentar na minha frente para a gente conversar. Senão, vai ter problema por aí. Mas, pessoal, então se inscreve aqui no nosso canal para a gente sempre chegar mais longe. Porque aqui a gente fala de política, a gente fala de esporte, a gente fala de vocação, religiosidade, tudo. A gente quer abranger todo mundo, porque conhecimento nunca é demais. Agradecer mais uma vez a Multipresentes Decor, que está aqui conosco, que vai permanecer por um bom período aqui conosco, trazendo um pouquinho mais de aconchego para o nosso espaço. Está aqui o Instagram da Multipresentes Decor. Como eu falei no início do programa, quer decorar a sua casa, o seu ambiente, o seu escritório, você não sabe por onde começar? A Multipresentes tem uma equipe especializada para poder te ajudar e não fazer você perder dinheiro, né? Porque às vezes a gente não tem muita habilidade, você vai comprando coisas desnecessárias e ao invés de deixar um ambiente bonito, fica aquela coisa assim, meio lá sei o quê, né? Então a Multipresentes, ela vai te ajudar a deixar o seu ambiente muito mais aconchegante. Muito obrigada, Dilza, muito obrigada a toda a equipe da Multipresentes Decor. E, Júnior, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, as pessoas que ainda estão com o coração um pouco apertado, né, pela sua decisão, que esperavam que você viesse aí para ser o nosso prefeito. Quem ainda está com o coração angustiado, deixar uma mensagem para aqueles que estão já rezando pela sua decisão, que estão felizes por isso. E para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes nem sabia que você tinha tomado essa decisão. Porque ainda muita gente não sabe, né? Ainda tem gente sendo pego de surpresa, né? Bom, eu acho que eu só tenho a dizer, aquilo que eu já falei já há um tempo atrás. Primeiramente, eu sempre peço desculpas caso eu desapontei alguém, mas eu espero que essa minha decisão, essa minha atitude possa ter marcado a vida das pessoas, porque a gente realmente está precisando de homens e mulheres de Deus em tudo na vida pública. Seja na política, seja nos negócios, seja nas famílias. A gente precisa de homens e mulheres de Deus. Mas a gente não pode esperar de outras pessoas serem de Deus. A gente tem que começar por nós mesmos. Nós temos que começar sempre de casa, né? O que eu posso fazer para ser mais de Deus? O que eu posso fazer para a nossa família ser mais de Deus? O que eu posso fazer para a minha comunidade ser mais de Deus? Então, eu espero que essa minha decisão possa ajudar a todos vocês a buscarem cada vez mais serem mais de Deus e até mesmo, se for preciso, abrir mão de alguma coisa que está nos atrapalhando, nos aproximar de Deus, que a gente abra mão. Eu tenho certeza que qualquer renúncia que a gente fizer não vai ser nada perto daquilo que é a glória de Deus para nós, né? Inclusive o Evangelho diz isso, né? Eu acho que as dores presentes não são comparadas às glórias futuras. É isso que Cristo faz da gente. Ele nos dá uma cruz para que a gente possa ressuscitar com Ele. Então, eu espero deixar essa mensagem para todos vocês. Eu estou bem. Eu estou feliz com a minha decisão. Estou mesmo. E eu gostaria muito que todos vocês, vendo esse meu testemunho, possam também fazer a melhor escolha da vida de vocês, que é a escolha por Cristo. Falou e disse. Mais uma vez agradeço muito a sua disponibilidade de me conversar com a gente. Desejo a você sucesso. Obrigado. Sucesso em Cristo. Que você realmente abrace essa vocação com muito amor, porque nós precisamos de sacerdotes firmes na fé. Precisamos de sacerdotes que falem de Cristo. Pegou a visão, né? Sim. Então tá bom. Precisamos de sacerdotes que falem de Cristo. Sacerdotes que aproximem as pessoas mais do que afastar. Então, os sacerdotes são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Amém. Então, que você seja um filho predileto de Maria e, com certeza, pode contar com as nossas orações e as orações de todos que estão nos assistindo nesse momento, tenho certeza disso. O povo de Cachoeiro, que te ama tanto na política, te ama tanto na vida pessoal, também vai te amar e te apoiar na sua vocação.
Deus te abençoe, viu? Obrigado a todos. E a você que nos acompanhou aqui até agora, muito obrigado pela sua participação, a sua presença. Muito obrigada, Ramon, que está aqui comigo, né? Meu esposo, meu produtor, que sempre me apoia em tudo. Estamos retornando agora o RHM Podcast. 2024 promete muita coisa e em breve teremos muito mais novidades para você. Fique com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.